1 Crônicas, capítulo de número 12. Mateus, se você puder disponibilizar para mim aí, para a gente consultar depois, umas 2 ou 3 versões aí, a gente trabalhar atualizada, corrigida, a nova tradução da linguagem de hoje, pelo menos alguns versículos aí eu queria... Primeiro Crônicas, capítulo de número 12, versículo 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Interessante é que a tribo de Levi era dispensada da guerra, porque eram os levitas, eles não dispensados, mas eles vieram também. Joiada, que era chefe de Arão, com ele vieram 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, que é a família de Saul, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Muitos ainda estavam com coração em Saul, mas já 3.000 já estava com coração em Davi. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome na casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, dentre destros na ciência, nos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiram suas ordens. De Zebulon, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, o 33, dos quais podiam sair no exército 50.000 ordenados para a peleja, com todas as suas armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de fugir da luta. Na minha versão, tem uma outra versão que fala, que está aqui na tela, né? Para ordenarem uma batalha com um coração constante. E tem uma outra versão que diz que eles estavam totalmente decididos, com coração constante. E nessa versão que eu estou usando, diz que eles não eram homens de fugir da luta. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudos e lança. E dos danitas, que era a tribo Titã, ordenados para a peleja, 28.600. E de azedos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para a peleja, vieram 120.000. Versículo 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos. E aí estou no 38, postos em ordem, vieram a Hebrom para levantar Davi rei sobre Israel. Volta um pouquinho. Todos estes homens postos em ordem com o coração inteiro, está naquela versão. Na minha versão diz com o coração decidido. E tem uma outra versão que usa novamente o termo
totalmente decidido para constituírem a Davi rei sobre Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para construir a Davi rei. E você diz amém. Curva a tua cabeça, mantenha a Bíblia, marque esse texto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer-te pela oportunidade e o privilégio de voltarmos outra vez aqui, para hoje, como de costume, meditarmos na tua palavra. Enriquece o nosso coração, o nosso entendimento, ministra sobre nós. Manifesta a tua presença, Senhor, nessa mensagem. Alimenta a tua igreja com o pão que desce do céu. Assim te rogamos, e todos com alegria e fé digam amém. Amado, você está com a sua Bíblia aberta. Nesse texto, eu quero chamar a atenção de vocês, como já o fiz, para os versos 33 e para o verso 38. No verso 33, nós temos na parte final do texto, essa expressão, que da tribo de Zebulon vieram 50.000 soldados experientes e preparados para a guerra com qualquer tipo de arma. Eram homens habilitados para lutar com qualquer tipo de arma. E o texto diz que eles estavam totalmente decididos, eles estavam dispostos. Não vieram pensando em retroceder, eles vieram completamente decididos a se aliarem a Davi e a lutarem. Por quê? Saul havia falecido e havia sobre Davi a promessa do Senhor de que ele seria o rei de Israel. Ele inclusive já havia sido ungido rei de Israel e havia já sido ungido rei em Hebrom, e agora, com a morte de Saul, ele estava sendo aclamado rei sobre Israel. E esse é um momento de transição, a um trabalhar de Deus, e Deus move o coração de todas as tribos de Israel. Percebam isso, irmão, de todas as 12 tribos, Deus moveu o coração desse povo. Israel era uma nação que estava composta de 12 tribos, 12 regiões, e de todas essas tribos Deus moveu o coração dessas pessoas em unidade, em uma unidade de propósito por uma causa só, que era a vontade de Deus. Aquilo que Deus queria realizar naquele tempo, aquilo que Deus havia prometido sobre a vida de Davi, e aquilo que Deus queria fazer naquele povo, naquela nação, para que Deus realizasse essa missão, para que Deus realizasse a sua obra. Deus moveu o coração daquele povo, uniu o espírito daquele povo em unidade, dos mais longínquos lugares de Israel. O Espírito Santo moveu o coração das pessoas, até mesmo da tribo de Benjamim, que era a tribo que Saul, da tribo de Saul, que era da família de Saul, da casa de Saul. Deus ainda despertou homens para se unirem a Davi. Até mesmo na tribo de Levi, que era dispensada de guerra, eles se dispuseram para irem à peleja. De todas as tribos havia uma significativa representação, porque havia um propósito de Deus, havia uma disposição no coração daqueles homens na direção do propósito de Deus. E eles vieram totalmente decididos. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje, porque eles vieram dispostos pelo bem comum, pelo bem da nação, e por entenderem que ali havia um propósito de Deus naquele negócio, eles vieram. E isso está bem claro no verso 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Eles entenderam que Deus estava naquele negócio, eles entenderam que Deus estava naquele propósito, e por entender que havia um propósito de Deus, eles se juntaram a Davi, totalmente decididos a ajudar. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje, totalmente decididos a ajudar. Isso é uma inspiração que Deus trouxe ao coração do pastor Antônio José, e ele ministrou sobre as nossas vidas,
e nos incentivou, irmãos, preguem essa mensagem. E durante hoje o dia eu estive meditando e o Senhor me inspirou também, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus, por sua graça, tem ministrado sobre a nossa cidade, não só eu, mas diversos pastores e diversas congregações em Fortaleza. Eu creio que por esses dias, antes ou depois, eu não sei, vão estar também trazendo esse recado de Deus. Porque assim como Israel está dividido, ou era composto de diversas tribos, nós somos um povo só, uma igreja só, mas estamos espalhados, eu não diria divididos, mas estamos espalhados por toda a cidade, não em tribos, mas em congregações. Nós estamos espalhados na cidade em 250 congregações. E Deus, ele tem os seus propósitos, e Deus, ele tem algo para realizar no nosso meio, na nossa cidade, no nosso tempo, nesse povo. Há algo de Deus, algo que Deus quer fazer, mas para isso Deus está movendo o coração do seu povo, e nós precisamos ir todos juntos, com o coração firme, com propósito, entendendo a vontade de Deus, entendendo o propósito de Deus, com o coração disposto a ajudar, totalmente dispostos a ajudar. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto com o coração decidido, com o coração firme no propósito, nós compreendemos que essa equipe que Deus levantou ao lado de Davi, eles estavam com o coração, eles não tinham um coração vacilante, eles estavam focados, eles não tinham um coração estáveis, eram homens confiáveis, eles se mantinham firmes ao único propósito na vida. E eu quero pensar com vocês nesse texto sobre duas perspectivas. Em primeiro lugar, um pouco a respeito dessa questão do coração firme, do propósito, das decisões, de um coração decidido, não de um coração leviano, não de um coração instável, mas de um coração firme, de um propósito firme diante do Senhor. Como nós podemos aprender a lidar e vencer a insegurança e a instabilidade, a dúvida quanto ao propósito de Deus para as nossas vidas? Ou seja, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a nossa igreja. Deus tem um propósito para a nossa cidade. Deus tem um propósito para a nossa geração. Deus tem um propósito para o nosso tempo. Mas como que a gente aprende a lidar e vencer a insegurança e a instabilidade? Porque muitas vezes a gente coloca o coração numa coisa, mas depois você desvia. Às vezes você está completamente convicto, decidido, disposto, entusiasmado, empolgado, encorajado. Depois, por alguma circunstância, às vezes pela fala de alguém, ou uma crítica, uma suspeita, um comentário infeliz, às vezes o coração já desanima, já se entristece, e a gente perde o foco do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nesse primeiro momento nós vamos refletir sobre isso, como lidar e como vencer essa insegurança e essa instabilidade, a dúvida quanto ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero apontar pelo menos quatro cuidados que nós precisamos ter no tocante a essa firmeza de propósito. Em primeiro lugar, nós precisamos evitar ter um coração dividido e um propósito dúbio na nossa vida. Em vez disso, devemos ser pessoas decididas. Eu acho que essa talvez seja a maior lição que o texto nos dá. Eles estavam totalmente decididos. O versículo 38, que eu queria que você colocasse de novo aí, Mateus, traz essa ideia de um coração firme. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro. Vocês não tinham um coração dividido, eles não estavam ali com uma parte do coração e a outra ficou. Não, eles vieram inteiro, houve uma entrega total.
Havia ali uma convicção. Se você põe numa outra versão, que a gente possa fazer uma comparação, porque na versão que eu estou utilizando tem essa expressão, com o coração totalmente decididos. Agora nós estamos vendo na revista atualizada. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos. Aí nós temos um outro termo, resolvidos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto do povo era unânime no propósito de fazer Davi rei. Então veja, meus irmãos, que há um coração totalmente decidido, disposto. Não ficou nada para trás. Eles estavam ali com o coração inteiro. Talvez isso seja o motivo que atrapalha muita gente no propósito de Deus. Porque às vezes a gente não se entrega com o coração pleno, completo, por inteiro, decidido. Às vezes a gente fica ali, um pé na frente e outro atrás. Nesse sentido, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: uma coisa eu faço, irmãos, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Nós precisamos ter convicção do propósito de Deus para as nossas vidas e seguirmos sem vacilar, sem duvidar, sem vacilar. Deus tem um propósito, e por mais que as circunstâncias elas não sejam favoráveis, nós temos que estar firmes no propósito. Amém? Você recebe essa palavra? Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim: permaneça firme no propósito do Senhor. Há uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Permaneça firme no propósito do Senhor. Não deixe o seu coração se dividir. Não deixe o coração vacilar. Há um propósito de Deus. E Deus nos uniu nesse propósito, irmãos. E nós precisamos estar todos, como diz o texto, todo Israel estava com o mesmo coração, estava unânimes, totalmente decididos a ajudar. Você pode levantar a sua mão e fazer um compromisso com Deus e comigo diante dessa palavra. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu estou totalmente decidido a ajudar. Quem de nós nunca teve, irmão, essa experiência de repente você botar o coração em alguma coisa, na obra do Senhor, e o inimigo às vezes cria uma situação para dividir o seu coração, para lançar dúvida. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Você não pode estar dividido entre ir para frente e voltar. Jesus disse que aquele que ninguém pode servir a dois senhores. Irmão, no reino de Deus não dá para servir ao Senhor com o coração dividido. Não deve haver espaço para dúvidas. O propósito de Deus deve estar claro. E deve haver plena convicção e confiança no propósito de Deus. E o nosso coração deve estar plenamente aplicado nele. Tiago vai dizer que aquele que pede duvidando é como a onda do mar. Não tem firmeza, vai e volta, e dali ela não passa. Não tem firmeza. E ele diz: não pense tal pessoa que, no versículo 7 do capítulo 1 de Tiago, que este receberá alguma coisa. No versículo 8, ele complementa dizendo: pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Tem gente que coração é dividido. E um coração dividido não avança. E essa verdade, ela se aplica também em outros aspectos da nossa vida.
Por que que algumas pessoas, às vezes, alcançam um certo sucesso na vida profissional? Porque é uma pessoa que o coração dela está decidido. Ela aplicou e ela se dedicou durante um tempo naquele propósito. E ela vai alcançar sucesso porque ela insistiu ali. Diferentemente de algumas pessoas cujo coração é instável, e uma hora ele quer ir para cá, outra hora ele quer ir para ali, outra hora ele já está voltando, uma hora ele não quer mais isso. Irmãos, essa lição que esses homens trazem a nós nessa noite, de um coração decidido, sobretudo quem exerce liderança, precisa ser capaz de tomar decisões e depois de tomá-las, sustentar essas decisões com o coração firme. Não por opinião, mas por propósito. Quem pode dizer amém? Em segundo lugar, o que nós devemos fazer para que a gente tenha um coração firme? Precisamos ouvir a Deus, depois tomar uma decisão baseada no que Ele nos diz. Ter a convicção de que essa é a vontade do Senhor. Ouvir a orientação de Deus. Todo esse movimento em torno da unção e da coroação de Davi como rei de Israel é porque havia ali uma convicção da vontade de Deus. Precisamos, irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a discernir a voz de Deus, porque isso vai nos ajudar nas nossas decisões e nos ajudar a ter um coração menos instável, mais firme, mais seguro no propósito do Senhor. Terceiro lugar, nós não devemos resistir à necessidade de ouvir conselhos que possam clarear o propósito. Veja, meus irmãos, que Davi, mesmo sendo alguém já experiente e sendo alguém que estava no auge do seu sucesso, Davi buscou se aconselhar. Você vê isso no capítulo 13, versículo 1 e 2. E Davi tomou conselho com capitães dos milhares, das centenas. Ele primeiro reuniu os capitães de milhares, depois de centenas, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. É interessante como Davi, mesmo sendo um homem de muitas conquistas, de muitas vitórias, está vivendo um dos seus momentos, assim, no auge do seu sucesso, está sendo aclamado pela nação, está sendo aplaudido, mas Davi não se deixa envaidecer por isso, a ponto de achar que ele não precisa mais ouvir conselhos, de que ele não precisa mais ser aconselhado. Eu tenho me preocupado bastante, irmãos, com alguns reflexos que eu tenho visto dessa nova geração, de uma geração insubordinada, de uma geração que, em nome de uma pseudo-independência, não querem mais ouvir conselhos, não querem mais ouvir conselhos de lideranças, não querem mais ouvir pastores, os pais, não querem mais ouvir os líderes, porque são maduros. Isso eu tenho visto não só na vida de adolescentes, eu tenho visto alguns já em idade mais avançada, em idade adulta, parece que sofrendo de uma adolescência tardia, que são incapazes de ouvir conselhos, porque deixaram uma vaidade encher o seu coração e não são mais capazes ou se acham autossuficientes ou maduros o suficiente para tomarem as suas decisões. Meus irmãos,
por mais que o seu coração esteja plenamente decidido, não resista à necessidade de ouvir conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Precisamos ter um coração entregue, dedicado aos dons e aos chamados e ao chamado do Senhor. Em Romanos 12, Paulo, quando ele fala a respeito dos dons ministeriais, ele diz que aquele que ensina, aquele que é o mestre, deve dedicar-se ao ensino. Se alguém contribui, ele deve dedicar-se à contribuição. Se alguém exorta, deve dedicar-se à exortação. Precisamos nos especializar naquele propósito para o qual Deus nos chamou. Deus me chamou para louvar, eu preciso me especializar naquilo. Deus me chamou para liderança, eu preciso me especializar no propósito para o qual Deus me chamou. Tem pessoas que às vezes não têm um chamado para a liderança no corpo da igreja, mas ele tem um papel muito importante no serviço da comunidade. E a gente precisa se especializar naquele propósito para o qual fomos chamados. E eu poderia agora ver muitos textos com os irmãos, dos quais nós já lemos, mas eu quero que vocês façam isso em casa com mais calma e vejam o quanto o cronista tem a preocupação de dizer das habilidades que esses homens tinham quando se juntaram a Davi. Eram homens hábeis, habilitados, homens que no meio dessa multidão você vai encontrar uma diversidade de habilidades. Alguns deles aqui eram especialistas só em analisar os tempos. Hoje vai chover, não vai e tal, dá para ir por aqui. Eram especialistas só nessa área. Tinha outros que eram especialistas em toda sorte de instrumento de guerra. Mas tinha outros que eram especialistas só em funda, outros só em arco e lança. Homens que se especializaram, homens que se habilitaram para o propósito de Deus. E aqui, meus irmãos, eu finalizo esse primeiro ponto e entro no segundo. Eu espero que dê tempo, onde eu acho que nós vamos trazer algumas aplicações mais práticas. Nesse segundo aspecto, eu quero tratar com vocês sobre como ter um propósito direcionado para uma causa comum. O texto estava até, ver se vocês me acompanham, até então eu estava falando de firmeza, de propósito, de coração decidido na direção do propósito, não ter um coração instável, que uma hora vai, outra hora não vai, não, num coração firme no propósito do Senhor. Nós vamos pensar agora sobre como ter um propósito direcionado para uma causa comum, porque o texto diz que todos eles estavam reunidos em torno de uma causa comum, e essa causa comum era constituir Davi rei sobre Israel. Houve assim houve uma unanimidade entre eles, e isso foi um trabalhar do Senhor. Eles se juntaram em torno de Davi para um propósito, por entenderem que esse propósito ele vinha do Senhor. Para que a gente possa trabalhar nesse propósito, na direção de uma causa comum, tem algumas coisas que são fundamentais. E a primeira precisa haver compromisso. Veja que estava se juntando homens de todas as tribos, de norte a sul. Eles estavam se juntando em torno de um propósito, de uma única causa. Homens com habilidades diferentes, de regiões diferentes, de tribos diferentes, com treinamentos militares diferentes, mas eles estavam se reunindo todos em um único propósito. Nós estamos todos reunidos em um único propósito. Nós somos uma igreja presente na cidade inteira, mas nós temos um único propósito. E o nosso propósito é fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. Essa igreja tem uma missão nessa cidade, de juntos evangelizarmos essa cidade. Nós temos uma missão diante do Senhor, uma responsabilidade diante do Senhor quanto à cidade de Fortaleza. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar juntos nesse propósito. A igreja, ela é uma só.
por mais que ela seja uma igreja multilocal, mas ela é uma igreja só. Houve um tempo da história da nossa igreja que cada congregação parecia ser uma igreja independente. E havia alguns líderes que diziam assim: não, lá no Templo Central é lá no Templo Central, aqui é aqui. Não, irmãos, a nossa igreja ela é uma igreja só. E há uma visão de Deus que foi comunicada à direção da igreja. E nós caminhamos juntos, marchamos juntos nessa visão, totalmente decididos a ajudar. Você pode dizer amém? Totalmente decididos a ajudar. Há um propósito comum. E nós estamos trabalhando nesse propósito. Irmãos, e para isso nós precisamos ter compromisso. Estes são os que se ajuntaram a Davi. Versículo 1 do capítulo 12. Em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. E estes estavam entre os combatentes que os ajudaram na guerra. Alguns desses homens, eles já vinham com Davi muito antes de Davi ascender ao trono, de Davi ser aclamado rei. Eles já estavam juntos com Davi, eles já tinham esse compromisso. E esse compromisso, irmãos, ele deve ser baseado na convicção de que Deus está nesse negócio. Eu já falei sobre isso e repito o versículo 23. Ele diz: ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Se nós não tivermos essa convicção de que Deus está nesse negócio, se nós não tivermos, irmãos, olhe para cá e guarde isso. Se nós não tivermos a convicção de que o pastor dessa igreja, e eu não estou falando de mim, porque eu sou pastor com ele, nós pastoreamos a igreja junto com o pastor, mas essa igreja tem um pastor, o pastor de Fortaleza, na Assembleia de Deus Templo Central, o pastor Antônio José, e nós pastoreamos com ele. Se nós, enquanto ovelhas, enquanto igreja, nós não crermos que há uma direção de Deus sobre a vida do nosso pastor, que Deus está nessa igreja, que Deus está nesse negócio, que há um propósito de Deus em andamento, nós não temos como nos unir nesse propósito, porque não haverá compromisso. Esse compromisso ele deve ser baseado na convicção de que Deus está nesse negócio. Irmãos, e se alguém não consegue crer, acreditar que Deus direciona, que Deus fala, que Deus orienta o nosso pastor, que Deus está na vida da liderança, que Deus está no controle da igreja, que Deus está conduzindo o seu rebanho. Se alguém frequenta a igreja, está aqui entre nós e não consegue acreditar que há um propósito de Deus, que eu, Adaías Alves, estou aqui, porque há um propósito de Deus, porque Deus me trouxe para cá, porque Deus nos convocou para cá, que esses homens, esses obreiros que estão aqui, são homens que Deus levantou para servir essa igreja nesse tempo, que a irmã Socorro, que os irmãos que trabalham com ela na liderança da juventude, são indicação de Deus, que as pessoas que estão na liderança, ocupando posições, são indicação de Deus, irmão. Não haverá engajamento, não haverá comprometimento, porque esse compromisso, ele deve ser baseado na convicção de que Deus está nesse negócio. Se nós não temos essa convicção, não haverá compromisso. E se não há compromisso, o coração não está junto. Vocês entendem isso? O coração não está junto, não há disposição, não há alegria. Há maledicência, há murmuração, porque o coração não está junto. E não há disposição para ajudar. Há disposição para reclamar, mas não há disposição para ajudar. Esse compromisso, ele inclui coragem, valentia, decisão, resolução, disposição para ajudar. Isso nós vimos claramente no texto. O texto nos deixa isso muito nítido. Havia disposição, uma determinação, uma decisão. Esse compromisso, irmãos, ele deve ser sincero, ele deve ser um compromisso sincero. E aqui eu quero chamar vocês para a gente ler mais uns versículos. Nós vamos ler agora
o versículo de número 17. Está um pouquinho antes. Porque quando eles começaram a se juntar com Davi, Davi desconfiou. Veja bem, irmãos, Davi sempre foi perseguido ali, inclusive pelos exércitos de Saul. Foi obrigado a morar muitos anos em Ziclag, que era uma cidade filisteia. Se uniu inclusive com os filisteus. Em algum momento ele até se dispôs a lutar contra Israel pelos filisteus, porque ele era rejeitado pelos seus. Agora Davi está sendo aclamado para ser o rei. E ele tinha com ele os seus valentes, e você vê isso no capítulo anterior. Mas, quando nós chegamos no capítulo 12, começa a haver uma adesão. Homens de todas as tribos se juntando com Davi. E aí Davi dá um passo atrás e diz assim: não vou confiar. Porque Saul morreu. Jonathan morreu. Ele era um homem de muitas conquistas. E o povo estava aclamando Davi como rei. Mas a questão que Davi levanta, a suspeita que Davi levanta é: será que eles estão se chegando a mim porque me querem como líder, ou reconhecem a vontade de Deus nesse propósito? Ou eles estão chegando por conveniência e querem tirar algum proveito aqui? Davi não está completamente seguro. Veja o que diz o texto no versículo 17. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vêm a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá com vocês. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Volta para mim, escute isso aqui. Meus irmãos, aquele ditado popular que toda ajuda é bem-vinda, isso é muito complicado. Às vezes a gente se submete a maus bocados, porque às vezes a gente mendiga ajuda e aceita a ajuda de quem mais atrapalha do que ajuda. Não é para dar glória a Deus, você vai dizendo misericórdia. Mas às vezes a gente olha e vê ali uma pessoa talentosa, é uma pessoa com habilidade. Aí você olha e diz assim: rapaz, mas não é leal. Fala mal da liderança da igreja, fala mal da igreja. E é uma pessoa que o coração é inflamado, sabe? É uma pessoa que ela está sempre em busca de alguma falha para ela jogar uma pedra. Aí você olha e diz assim: não, mas essa é uma pessoa que serve tão bem, que serve tanto, que ajuda tanto. E às vezes você suporta a falsidade em nome do serviço. E eu digo aos meus companheiros obreiros da casa do Senhor, às lideranças que me escutam, os irmãos que me ouvem: não vale a pena. Não vale a pena. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde. Não vale a pena. Você já viu aquele ditado que é melhor só do que mal acompanhado? Irmão, não tem coisa pior do que você contar com alguém que você não pode confiar. Não tem coisa pior do que você trabalhar com alguém que você sabe que na hora que você der as costas, a tesoura vai comer. Não der para dar glória a Deus, vai dizendo misericórdia. Isso era para pregar no domingo, não era, Ferreira? Era para pregar no domingo. Mas olha como é linda a palavra de Davi. Bota de novo aí, Mateus. Ele disse: olha, se vocês estão vindo a mim para me ajudar, o meu coração vai se unir com o de vocês. Por quê? Porque há lealdade, sinceridade. Se vocês estão vindo porque entenderam que Deus está aqui, porque vocês entenderam que há um propósito de Deus, que Deus está nesse negócio, meu coração vai se juntar com o de vocês. Nós vamos caminhar junto. Agora, se vocês vier com falsidade para me entregar nas mãos dos meus inimigos, o Senhor vai julgar vocês. Bota na tela aí de novo, Mateus. Bota na tela aí de novo, ó. Mas se vocês vierem para me entregar nas mãos dos meus inimigos, ele diz: sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e repreenda.
Dê um toque na pessoa perto de você e diga assim: Deus conhece os corações. E diga assim: Deus está te vendo. Deus sabe, irmão, se o teu coração está aliado ao coração dessa congregação. Deus sabe se você está para juntar ou se você está para espalhar. Deus sabe se você quer ver essa igreja cheia ou se você está querendo tirar gente daqui para levar para outro lugar. Deus sabe o que tem dentro do seu coração, se você quer dar as mãos com a gente ou se você quer causar dissensão. Deus sabe quem é que está no propósito e quem é que está promovendo divisão. Deus sabe, e o Senhor vai julgar. Deus sabe. Deus sabe. Então Davi desconfia. Mas essa desconfiança de Davi, essas dúvidas, elas cessam no versículo 18. Vamos ler o 18, porque ele é maravilhoso, irmãos. As dúvidas de Davi cessam no 18, quando diz assim: então entrou o Espírito em Amazai. É assim que se fala? Chefe de 30. E disse, era um pequenininho, tinha chefe de 1000, de 100, esse aqui era um pequenininho, chefe de 30, ele liderava só um grupo de vida, mas o Espírito Santo encheu nele, ele se levantou no meio de todo mundo e diz assim: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Davi não teve nenhuma retaliação. Vocês estão para me ajudar? Haja paz sobre ti e haja paz em quem te ajuda, Davi. Nós estamos aqui para se juntar contigo. Você é capitão de quanto? De 30. Venha para me ajudar. Você vai ser capitão agora do exército, vai me ajudar. Dia desse uma irmã está se queixando, disse: pastor, nessa igreja eu não sou mais nada. Claro, irmão, não dá para confiar. Liderança é cargo de confiança. A gente entrega na mão de quem você pode confiar. Como é que eu posso entregar uma liderança na mão de alguém que fala mal de mim na hora que eu estou pregando, que fica sentado aqui murmurando, discordando da pregação, que sai lá fora falando mal, que chega ali na porta falando mal, que chega na casa dos irmãos falando mal, fala mal da liderança da igreja, fala mal da direção, fala mal do pastor Antônio José. Deus está vendo. Deus está vendo, Deus vai queimar a tua língua, irmão. Pastor, isso é um desabafo? Não, é a palavra. Não, isso é um lava-roupa. Não, irmão, eu tenho que falar, porque se eu não falar, essas ovelhas se perdem. E se eu não falar, quem é que vai falar? Eu sou o pastor da igreja, eu estou aqui para ensinar. E essa não é a vontade de Deus. Ainda que você suponha que seja alguém mais espiritual do que todos nós, Deus não está se agradando disso. Não está. Se está, a Bíblia não vale nada. Não está tudo errado na Bíblia. Porque o que a minha Bíblia diz é que tem 7 coisas que Deus abomina, né? E há 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª, não, são 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª que a sua alma abomina. Qual é a 7ª? É o que semeia contenda entre os irmãos. Deus não pode estar no negócio desse, irmão. Deus não pode estar no negócio desse. Ainda bem, irmão, que não passa de 5. Ainda bem que não passa de 5 pessoas. Para a glória de Deus, eu posso testemunhar que são 4 anos de paz, exceto umas 5 murmuraçãozinhas que sai por aí toda semana. Irmão, e é de tudo enquanto que acontece. É interessante, irmãos, quando um grupo, escute isso daqui, porque é uma palavra de Deus aqui para a igreja, olha para cá. Estou terminando a mensagem. Quando um grupo compromissado com a causa age, trabalha, direcionado com o seu propósito. Escute isso daqui, irmãos. Quando um grupo compromissado com a causa age, trabalha, direcionado com o propósito, influencia e atrai outros a se ajuntarem para a causa e o propósito almejado.
algumas pessoas começaram a se chegar a Davi. E chegando dizendo, nós estamos junto contigo. Nós estamos nesse negócio. Entendemos que Deus está nesse negócio. Conte conosco. Nós estamos juntos. Estamos totalmente dispostos a ajudar. O versículo 22 diz que diariamente, vamos ler o 22. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército se tornou tão grande como o exército de Deus. Olha aí, volta de novo, bota de novo, bota de novo. Diariamente, porque naquele tempo, dia em dia, na minha versão diz diariamente. Irmãos, eu posso testemunhar para a glória de Deus que nós temos vivido isso daqui na prática. Nós temos vivido isso daqui na prática. Toda semana Deus está enviando. Toda semana está chegando gente. Nós temos outros para apresentar para a igreja. Famílias que estão chegando. Pessoas que Deus está mandando. Pessoas que Deus está trazendo. E todo dia o Senhor está aumentando o seu exército. E todo dia o Senhor está aumentando o seu povo. E todo dia o Senhor está trazendo gente. Irmãos, e eu estou orando e estou dizendo, Senhor, eu quero mais. Estou precisando de mais pessoas. Estou precisando de mais gente aqui para nos ajudar na música. Estou precisando de mais pessoas para nos ajudar na evangelização. Estou precisando de mais pessoas para nos ajudar, porque eu sozinho não faço nada, mas com o exército do Senhor a gente faz muita coisa, e o Senhor tem me dado, irmãos, promessas de coisas grandes que Ele vai fazer entre nós. Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim, eu estou totalmente decidido a ajudar. Deus vai movendo os corações. Deus vai movendo os corações. Essa semana o irmão chegou para mim e disse, pastor, eu estou envergonhado de mim mesmo. Eu tenho estado muito relaxado. Eu quero me disponibilizar. Eu quero fazer alguma coisa. Quero servir ao Senhor. Eu disse, é de Deus. É de Deus. Deus vai despertando o coração de um. Deus vai despertando o coração de outro. Irmãos, e não é para cargo não. É para guerra. Não é para cargo não. É para guerra. Eu disse e repito. Liderança é cargo de confiança. Deus vai direcionando e a gente vai dizendo, aquele dali vai assumir isso daqui. Mas irmãos, eu não acredito. Eu já fico com o pé atrás em quem se oferece para cargo. Tem uma intenção pura. Agora, quem se oferece para o serviço, aí me agrada. Que se oferece para o serviço, eu quero trabalhar. Um dia desse, o irmão chegou para mim e disse, pastor, quem é que limpa a igreja? Eu disse, irmão Lopes, se eu posso vir ajudar ele? Um novo convertido. Eu posso vir ajudar ele, eu quero ajudar ele. Eu disse, pode. Pode vir. Ele disse, eu quero vir domingo de manhã ajudar ele. Eu disse, eu vou apresentar ainda. Nem apresentei. Ele quer vir ajudar o Lopes, varrer a igreja, irmão, limpar a igreja. Tem coisa mais linda que isso, irmão. Que irmão quer vir ajudar a limpar a igreja. Isso que eu gosto de ajudar a limpar a igreja. E aí quando um exército vai se levantando com disposição para ajudar, isso vai incentivando outras pessoas. Isso vai incentivando outras pessoas. E vai encorajando outras pessoas. Então, irmão, aplique o seu coração. Se disponha, se levante. Há um propósito de Deus. E Deus está levantando a sua igreja nessa cidade para um grande propósito. Totalmente decididos a ajudar. Meus irmãos, eu vou encerrar dizendo para vocês que nessa disposição para ajudar, nós precisamos possuir as habilidades e ajudar na realização do propósito. Eu já falei um pouco sobre isso. Você vai perceber que cada um tinha suas habilidades dentro do texto. E eu vou passar essa parte mais rápido, porque se eu for ler todos os textos que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, nós vamos passar bastante do horário. Mas nós precisamos estar com o coração aplicado, dispostos, aplicados a ajudar na obra do Senhor. Totalmente decididos a uma causa comum. E a causa que o Senhor nos deu foi ganhar essa cidade. E precisa haver, eu encerro, quero que vocês fiquem de pé, e eu quero que o Mateus coloque o verso 38. 12:38. Porque eu quero terminar falando sobre o voluntariado. O
texto diz: todos estes eram homens de combate. Diga comigo: homens de combate, homens de guerra. O texto diz: postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, irmão, com o coração disposto, com o coração decidido. E aqui fala do voluntariado, da disposição, da alegria. Não havia constrangimento, havia disposição, alegria, um coração totalmente disposto a ajudar, um coração totalmente voluntário. Então, meus irmãos, é disso que nós estamos precisando, de corações voluntários, de pessoas dispostas a se unir no propósito e dizer: eu estou totalmente disposto a ajudar. Quantos recebem essa palavra de Deus no seu coração? Totalmente disposto a ajudar. Irmãos, Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Aí Jesus diz no mesmo texto que quem não é por nós é contra nós. Eu quero dar uma palavra. Se você tiver assumido essa postura de que eu me referi aqui, que eu disse que é pouca gente, irmão, graças a Deus. Acho que dá para contar assim na palma da mão. Mas se você tiver assumido essa postura, eu tenho um convite para você. Passa para o lado de cá. Nós estamos precisando de ajuda. Passa para o lado de cá. Vem trabalhar mais a gente, ao invés de trabalhar contra a gente. Trabalhar com a igreja. Não fale mal da igreja do Senhor, não. É a igreja do Senhor, é a noiva de Cristo. Tem defeito? Tem, porque todos nós temos, irmãos. Nós temos defeitos. Mas é a igreja do Senhor. Viu? Fique do lado de cá. Não fique do contra, não. Não seja do contra, não. Não jogue contra, não. Jogue a favor. Vamos fazer gol junto. Amém, irmãos?